Olá, piratas! Todos vocês fãs de One Piece já sabem muito bem o nível de poder de combate que o Bando do Chapéu de Palha possui atualmente, certo? Afinal, pouco a pouco, o Bando do Chapéu de Palha conquistou o trono como um dos 4 piratas mais poderosos do mundo de One Piece. É claro que o título que o Capitão dos Chapéus de Palha, Monkey D. Luffy, conseguiu como um Yonko não veio sem a participação fundamental de cada um de seus nakamas. Por isso, o conflito que está acontecendo em Elbaf entre o Bando do Chapéu de Palha, os Cavaleiros Sagrados e até o próprio Imusama parece ser um divisor de águas para sabermos se os Chapéus de Palha realmente merecem conquistar o One Piece e o título de Rei dos Piratas. Porque, como sabemos, não existem 2 Reis dos Piratas e obviamente todos vocês já sabem que cada Yonko neste momento estão fazendo grandes movimentos e elaborando estratégias para colocar as mãos no One Piece. Isso só torna a corrida pelo trono ainda mais apertada. E lembrem-se, não importa os meios, truques, trapaças ou golpes baixos, porque no mundo da pirataria não existe o conceito de jogo limpo. E isso já ficou bem claro com os Yonkos, Barba Negra e Shanks, o Ruivo. Sim, pouco a pouco, Tite e Shanks realmente conseguiram roubar 2 cópias dos Road Poneglyphs, tanto dos Piratas do Coração quanto dos Piratas Kid. Eles já provaram que sem precisar enfrentar diretamente Kaido e Big Mom em Wano, foi possível conseguir os Road Poneglyphs de forma relativamente fácil. Poneglyphs esses que eram disputados entre os piratas do Novo Mundo. E o que isso mostra? Que é isso que significa ser pirata de verdade. Não existe pirataria sem trapaça, sem esperteza e sem traição. Até aqui, como eu já expliquei várias vezes, mais cedo ou mais tarde, todos os Yonkos acabarão se encontrando e não é impossível que o Bando do Chapéu de Palha enfrente o de Barba Negra. O que significa que a luta entre Zoro e Mihawk está realmente cada vez mais próxima de acontecer. Além de decidir qual espadachim é o mais forte, esse combate também será o momento definitivo para provar se Roronoa Zoro é digno de conquistar o título de maior espadachim mundo de One Piece, atualmente nas mãos de Mihawk. O meu nome é Drácul Mihawk. Descubra a si mesmo, descubra o mundo, torne-se mais forte, não importa quantos anos levem. Eu vou continuar sendo o espadachim mais forte! Sim, essa luta entre Zoro e Mihawk é uma das mais aguardadas para o futuro pelos fãs de One Piece. E mesmo que Oda adore surpreender os leitores com reviravoltas inesperadas, é difícil imaginar que esse confronto final deixe de acontecer. Por isso, quando observamos até onde Zoro já evoluiu em termos de poder, dá pra dizer que ele se fortaleceu muito depois do salto no tempo, e principalmente após os eventos de Wano. Como sabemos, Zoro conquistou a espada Enma, a mesma usada por Kozuki Oden no passado, sendo o único samurai que conseguiu ferir Kaido. E mesmo que a Enma não seja uma das 12 espadas supremas, sua habilidade especial de absorver o hack do usuário para criar ataques devastadores a torna uma arma extremamente valiosa. Além disso, se alguém fraco tentar usá-la, terá sua energia drenada até o limite, tornando impossível controlá-la. Mas Zoro conseguiu domar a Enma, e graças a ela, despertou o uso do hack do rei, mesmo sem perceber. E aqui surge a grande pergunta: será que Zoro continuará com as 3 espadas atuais até a batalha final? Ou será que ele vai substituir uma delas por uma espada ainda mais poderosa? A resposta parece bem clara. A espada mais provável de ser substituída é a Sandai Kitetsu. Isso porque, diferente da Wado Ichimonji, que está diretamente ligada à promessa que Zoro fez a Kuina, e da Enma, que representa a ligação de Zoro com Wano e Hiyori, a Sandai Kitetsu não possui nenhum vínculo emocional profundo com ele, por isso ela é a maior candidata a ser descartada. E se lembrarmos do combate contra Kaido, quando Zoro usou a técnica Ashura, vimos claramente que houve uma evolução no poder dessa habilidade, já que a aura parecia revestida de hack do rei. Pode ser que isso tenha relação direta com a Enma, justamente por ela sugar o hack do usuário e potencializar o ataque.
Muitos fãs também acreditam que Zoro trocará a Sandai Kitetsu por uma espada lendária encontrada em Elbaf. Ainda não sabemos ao certo qual seria essa espada, mas é provável que isso seja uma chave importante para a resolução do arco atual. Outra teoria bem popular é a de que Zoro conquistará a Shodai Kitetsu, que atualmente está nas mãos de um dos Goroseis. Isso faria muito sentido, já que Zoro chegou a enfrentar um deles rapidamente em Egghead, mas a luta foi interrompida. Oda pode estar guardando esse confronto para a grande guerra final contra o governo mundial em Mary Geoise. E pode ser que aquele mural retratado na Árvore Adão seja na verdade uma profecia desse momento, Luffy e toda a sua aliança lutando contra o governo mundial, e após a vitória, Zoro poderia herdar a Shodai Kitetsu do Gorosei derrotado. Com essa espada em mãos, ele estaria pronto para o duelo final contra Mihawk, disputando o título de maior espadachim do mundo de One Piece. As espadas de Zoro nunca foram simples armas, elas têm alma, personalidade, e no caso das Kitetsu tem maldição. A Sandai Kitetsu que ele usa desde Logtown é a mais fraca das 3 lâminas amaldiçoadas, e mesmo assim é considerada perigosa o suficiente para matar o próprio portador. Todavia, o mais louco é que Zoro nunca teve medo dela, muito pelo contrário. Ele girou a espada no ar e deixou a sorte decidir, e a espada, em vez de matá-lo, a aceitou como seu portador. Desde então, essa relação é de pura tensão. Zoro tolera a Sandai, mas parece que ela sabe que o tempo dela tá acabando. Espada demoníaca. Que interessante. Do outro lado, temos a lendária Shodai Kitetsu, uma das 12 espadas supremas, que muitos acreditam estar nas mãos de um dos Gorosei, e aqui a teoria começa a ferver. E se Zoro for o único capaz de domar todas as Kitetsu? E se a maldição dessas lâminas for parte do seu destino? Zoro não está lutando só contra inimigos, ele tá domando monstros de aço, e talvez para alcançar o título de maior espadachim do mundo, ele tenha que dominar o maior deles, sem contar que uma coisa pode mudar tudo até essa batalha. O fato de Zoro possivelmente ser um D. Essa teoria pode parecer viagem demais para alguns, mas não dá pra negar que Zoro tem cara de D disfarçado. Pensa comigo, o cara age como se fosse o protagonista de um segundo anime dentro de One Piece. Ele não fala muito, mas quando age, o mundo ao redor treme. A resistência física dele beira o absurdo, já levou golpes que derrubariam um almirante e ainda continuou de pé. E no meio da tripulação, é ele quem representa a firmeza e a convicção, enquanto Luffy simboliza a liberdade, Zoro representa a honra. Exatamente como os D sempre foram pilares de revolução, agora junta isso com a ligação dele com o Wano, com o estilo de luta herdado de um país fechado, cheio de tradições e histórias antigas. Tem gente que acredita que Zoro seja descendente de algum espadachim lendário que enfrentou os primeiros dragões celestiais na época do século perdido. Se for verdade, ele não carrega só espadas, ele carrega uma herança de guerra contra o topo do mundo. 龍馬が赤眼の侍であったことも含め Outra coisa que vai determinar se Zoro vai ficar com essas espadas ou não é a sua descendência com o Ryuma. A conexão entre Zoro e Ryuma nunca foi só coincidência. Já foi confirmado que o nosso caçador de piratas tem descendência direta de Wano, e não dá pra ignorar o quanto ele lembra Ryuma, o lendário samurai conhecido como o deus da espada. Os dois são frios, silenciosos, mas com uma presença tão forte que impõe respeito até sem falar uma palavra. Quando Zoro enfrentou o zumbi de Ryuma em Thriller Bark, aquilo parecia mais do que uma simples luta. Era como se os dois compartilhassem o mesmo espírito, e Ryuma, ao ser derrotado, sorriu e entregou sua espada com orgulho, como quem reconhece o próprio sucessor. Depois da guerra em Wano, o povo começou a ver Zoro com outros olhos. Ele não era só um forasteiro forte, era alguém que entendia o espírito do país, que lutou com honra e que carregava o mesmo olhar que Ryuma tinha. O mundo pode ver o Zoro como o braço direito
direito do Luffy, mas pra Wano, ele é o sucessor do Deus da Espada, e isso muda tudo sobre o papel dele na história. Agora, uma coisa absurdamente incrível que ninguém fala direito é uma batalha entre Zoro e Fujitora, não só como dois espadachins de elite, mas como símbolos de filosofias opostas. De um lado, Fujitora representa a justiça cega, literal e metaforicamente, ele segue a marinha, mas questiona o próprio sistema. Do outro, Zoro representa a liberdade selvagem, o tipo de guerreiro que vive por seus próprios códigos. Ambos usam técnicas absurdas que distorcem o campo de batalha. Fujitora invoca a gravidade como se fosse um deus, enquanto Zoro corta montanhas com um só golpe, e se os dois tiverem hack do rei, esse embate se torna uma explosão de vontades. Essa luta pode acontecer antes de Mihawk como um teste final, ou ser um confronto paralelo na guerra contra o governo mundial. Mas de qualquer forma, seria o choque entre duas forças que não podem coexistir, porque no fim das contas, não é só sobre quem tem a espada mais afiada, é sobre quem tem a alma mais firme. Rapaz, me diga o seu nome. Eu sou Roronoa Zoro. Todavia, algumas pessoas até hoje subestimam o Mihawk porque ele não aparece trocando golpes todo o episódio. Mas a real é que esse cara foi apresentado lá no começo da Grand Line, cortando um navio ao meio com um único golpe. Um barco inteiro, partido como se fosse manteiga. E sabe o que é mais absurdo? Ele fez isso sem esforço nenhum. Desde então, Mihawk se manteve como o maior espadachim do mundo, sem que ninguém nem chegasse perto desse título. Nenhuma derrota, nenhuma luta acirrada, nenhum sinal de fraqueza, esse cara nunca foi derrotado. E mais, ninguém nem chegou perto. Mesmo personagens lendários como Shanks reconhecem a força do Mihawk, e não é exagero dizer que se ele tivesse interesse real no trono do Rei dos Piratas, a disputa viraria um caos completo. Se Mihawk decidisse entrar de cabeça na corrida pelo One Piece, o mundo entrava em colapso. E agora ele faz parte da Cross Guild, se aliando a piratas como Crocodile e Buggy. A marinha já tremia só com o nome dele. Imagina agora que os olhos de Gavião literalmente viraram o predador dos justiceiros do governo mundial. Mihawk pode estar em silêncio, mas é o tipo de silêncio que precede um massacre. Falando no Cross Guild, essa organização é um dos maiores coringas da guerra que tá vindo por aí. De um lado, Mihawk, o maior espadachim vivo. Do outro, Crocodile, um dos estrategistas mais perigosos da Era Antiga. E no meio dessa bagunça, Buggy, sim, ele mesmo, o palhaço que virou Yonko sem nem entender como. Mas é justamente por isso que a coisa fica interessante. Buggy pode muito bem acabar sendo a distração perfeita. Enquanto o governo mundial e os almirantes focam no palhaço fanfarrão, Mihawk e Crocodile podem agir pelas sombras, puxando as cordas sem serem notados. E mais, será que o Cross Guild vai mesmo continuar unido? Ou algum deles vai trair o outro no momento decisivo? Zoro já deixou claro que tem uma dívida com Mihawk, então antes do duelo final, pode ser que ele tenha que atravessar a muralha aqui da Cross Guild inteiro. E a pergunta que fica é, Zoro está pronto pra isso? Então esse foi o nosso papo de hoje sobre a futura luta entre Zoro e Mihawk e sobre a evolução do poder do nosso caçador de piratas.